Olá, salve, salve-nos o Redentor, o racional superior. Salve a consistência divina, a divina providência. Esta, acima de tudo, acompanhando todos os dias a luz racional em ordem do dia, com a natureza, tudo eu sou. Sem a natureza, nada eu sou. Eu, eu sou o Júlio César, das Minas Gerais. O dever de fazer propaganda deste conhecimento me trouxe aqui. E eu estou fazendo o que mais gosto, falando de cultura racional, falando dos livros Universo em Desencanto, o livro da vida. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Ouvintes do Prosa de Minas, ponham atenção. Estava eu, despreocupadamente, lendo uma revista de grande circulação nacional e que outrora fora muito mais lida e respeitada. A matéria que relato aqui é datada do dia 1/6/2022. O tema central era os jovens, as novas gerações. Posto isso, relato aqui, sob o olhar de quem não é estudante de cultura racional, era preocupante o que dizia a reportagem. Sob o nosso olhar, de nós estudantes de cultura racional, era o desencanto do encanto. Vem comigo. É cada vez mais definitiva o afastamento dos jovens das religiões, seja ela católica, evangélica, protestante, islâmica, budista, umbandista, espírita e tantas outras. Entre as principais reclamações desses grupos estão a falta de credibilidade nas instituições, o apego aos pensamentos tradicionais e conservadores, com a pregação de preconceitos que não são mais aceitos na atualidade, o desencontro dos valores e morais e a sensação de não fazer parte de uma igreja. Luiz Fernando, um pseudônimo, 18 anos, é um desses jovens que amadureceu rodeado de religião. A avó, católica, apostólica, romana, bem tradicional. O pai, evangélico. A maioria dos seus tios são pastores e sua mãe, espírita. Ele foi batizado, fez catequese, crisma e era cerimoniarista na pastoral do bairro. E aos 14 anos decidiu que aquilo não fazia parte dele. Sou cristão, acredito em Deus, mas a minha religiosidade sou eu e não está em uma igreja.
Ouvintes, os jovens sem religião já são a maioria nos principais polos econômicos e populacionais do país e ultrapassam os púberes católicos e evangélicos. Segundo as primeiras pesquisas de 2022, no Rio de Janeiro, a população de 16 a 24 anos sem religião chega a 34%. Acima dos evangélicos, 32% e católicos, 17%. Em São Paulo, o cenário não é diferente. Os sem religião alcançam os 30% dos entrevistados, superando os evangélicos, 27%, os católicos, 24%. Em âmbito nacional, 49% dos entrevistados se dizem católicos, 26% evangélicos e 14% sem religião. O número já impressiona, pois é maior do que os 8% identificado no último censo em 2010. Esse percentual vem crescendo décadas após décadas. Os sem religião eram 0,5% da população brasileira em 1960, 1,6% em 1980, 4,8% em 1991, 7,3% em ano 2000. Ouvintes do Prosa de Minas. Parênteses oportuno. Todos esses dados aqui falados são verídicos, sérios e registrados em cartório, como é de praxe e obrigatório. Então, sigamos. Não acredito em nenhuma religião, pelo simples fato de ser algo criado pelo homem, como forma de manipular os outros homens, afirma o estudante Enzo, 20 anos. Ele e a namorada Sheila, de 22 anos, acreditam em uma força superior diferente. Para ela, Deus é a fé presente nas pessoas. Para ele, seria uma força que tem poderes sobre o universo. Atentos ouvintes do Prosa de Minas. Acredito que o egrégio tribunal já entendeu todo o contexto aqui exposto. Em síntese, as tábuas de salvação estão perdendo os valores. As novas gerações definitivamente, além de não seguir dentro das igrejas, não acreditam em céus, infernos, finitos e transfinitos. Então, ouvintes, vamos contextualizar. Esses jovens estão sedentos, vazios, no linguajar usual, descrentes, esperando por algo maior, mais consistente.
Depois de toda essa narrativa, entremos no tema de hoje: a propaganda racional. O dever de fazer propaganda deste conhecimento para todos, para os jovens. Esses jovens estão nos esperando. Se estão prontos, não podemos dizê-lo ou afirmá-lo, mas o nosso dever é divulgar, é fazer a propaganda, falar da nova fase que entrou a governar, falar dos livros Universo em Desencanto, que nos traz e nos mostra os três poderes na Terra, que fala do retiro racional, que fala do Senhor MJC, Manuel Jacinto Coelho, o Cavaleiro da Concórdia, o homem do outro mundo. Explicar aos jovens as coisas da natureza e a natureza das coisas. Falar da mecânica material, da mecânica celeste e principalmente da mecânica racional. Falar do astral inferior, falar do astral superior e falar do supermundo, o mundo racional. Falar das muitas idas e vindas. Falar do racional decaído, o porquê deixamos de ser o que éramos e nos tornamos o que somos. Mostrar, provar e comprovar o que é e como foi feita as várias partes da natureza. A origem do Sol, a origem da Lua, a origem das estrelas, a origem dos planetas, a origem da água, a origem da terra, a origem dos animais, a origem dos vegetais, falar do alfabeto astrológico, que para simples entendimento, atentos ouvintes do Prosa de Minas, podemos dizer que era o primeiro livro que tínhamos nas mãos e o porquê não o seguimos. Falar dos verdugos das encostas de Anil. Ah, ouvintes do Prosa de Minas, para toda pergunta formulada, existe uma resposta. Sem termos essas respostas, reinava a impossibilidade entre todos de terem conhecimento do seu eu, de terem conhecimento de sua formação, de que persiste, porque existe, o porquê é principal de tudo. A origem, os antecedentes da origem, a formação da origem, o ponto de partida, antes do ponto de partida, o antes do antes de toda essa originalidade. Continuar indo mais fundo, ouvintes, com esses jovens, explicar como foi feito o homem, como foi feita a mulher, como foi feita a água, como foi feito o ar, o oxigênio, explicar tudo, ouvintes, tintim por tintim, explicar como foi feita a imaginação, explicar como foi feito o pensamento, dissertar sobre a epifise, a glândula pineal, localizada no istmo do mesencéfalo,
a tão falada pelo filósofo Descartes e por muitos, a sede da alma, o terceiro olho, falar também do livre-arbítrio, explicar e perguntar: quem és tu? Que a ilusão é tanta, meu jovem, és incapaz de definir o teu eu. Falar de toda essa grandiosidade, de tudo isso, com toda a diplomacia racional. Enfim, divulgar, divulgar, divulgar. Por hoje, o prosa foi assim. E o prosa tem o tiquim de tudo. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite.